Summer, em quem você vai votar para presidente em 30 de outubro, nesse domingo, no segundo turno? Mas nós nos esquecemos das obviedades. E é preciso lembrar as pessoas, muitas vezes, daquilo que é simples. Porque a resposta, na maioria das vezes, está lá. Boa noite, gente. Eu sei que os aplausos são para o Summer, mas eu agradeço em nosso nome. Vamos sentar. É um prazer estar aqui com vocês, ver esse auditório do DP cheio, ver algumas caras familiares aí, e um prazer também ver caras desconhecidas. É muito bom o poder que a gente tem através da internet, o alcance que a gente consegue ter através da internet, né, Summer? Então, de uma ideia que a gente teve de gravar um podcast, que é algo que eu já faço, já devo estar ali mais ou menos no episódio 40, ou seja, 40 semanas. Tive a oportunidade de convidar o Summer e ele aceitar. E a minha ideia foi, eu não posso ter um convidado do peso do Summer e ser somente mais um podcast. Então eu tive essa ideia de vir para um local estruturado em que a gente pudesse fazer essa gravação com toda a qualidade possível, mas que a gente pudesse também fazer com que os fãs, os seguidores do Summer fizessem perguntas para ele e para a gente, enfim. Então a gente está executando essa ideia hoje aqui. Espero que seja tão agradável quanto eu sei que será para a gente. Agradeço demais novamente a presença de todos vocês. E vamos começar, porque o Summer tem uma agenda apertadíssima. Você quer dar alguma palavra inicial, complementar, ou já engato aqui? Eu quero te agradecer as pessoas que vieram. Sei que é um prazer. E que eu não sabia que eu seria recebido com vinho, não. Senão eu teria aceitado antes. Falha nossa, você devia ter colocado lá dentro no camarim, né? Bom, obrigado, vamos lá. Fique à vontade, é uma conversa, né? Então fique à vontade. Vejo alguns rostos conhecidos também. Muito obrigado. Eu sempre inicio, Summer, pedindo para o convidado fazer o que eu chamo de personal pitch, que é uma apresentação pessoal, da maneira que você acha que deve se apresentar. Se é para falar do time de futebol, do seu cachorrinho, da sua ascendência, como que você acha que se defina melhor? E aí já emenda, escolhendo, talvez seja difícil para você, um livro. Aquele livro que, se você tivesse batido a cabeça e ficado com amnésia e pudesse escolher, cara, vou esquecer tudo, mas só vou lembrar desse. Já adianto que se você responder Bíblia, aí você pode escolher 2. Bom, então vou escolher 2. Seguinte. Primeiro que, quando pergunto quem é você, depois que eu pedi a exoneração, eu fiquei um tempo sem saber como responder essa pergunta. Porque eu pedi a exoneração do cargo de juiz e a minha carteirinha não chegava da ordem. Você entra, então tem que chega a carteira. Então eu vivi um limbo. E as pessoas perguntavam, o que você é? Aí se eu disser que eu sou juiz, estou mentindo. Se eu disser que eu sou advogado, eu estou mentindo. Então, eu não sabia exatamente como responder essa pergunta. Quando a gente pede exoneração, a gente fica um pouco perdido aí quanto a essa pergunta. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Summer Age, eu sou professor, agora advogado, e posso dizer também, sem problema algum, eu sou empreendedor também, então há 9 anos a gente vem empreendendo nesse mundo da educação, e eu acho que é isso, né? Sou pai agora e talvez essa seja a maior qualidade. Boa. O que é ser empreendedor? Eu acho que é você ser um misto de otimista com realista. Porque quando você não conhece as coisas como funcionam, veja você o seguinte, eu virei empreendedor por quê? A gente fundou um curso, CPURS, depois eu fundei o Ser Mais Criativo, e eles somados devem ter uns 40, 50 mil alunos hoje. E quando eu fundei o curso, na verdade a gente fundou o curso por que motivo? Porque não me aceitaram para dar aula no curso. Eu tinha virado juiz e eu fui procurar um lugar para dar aula. Minha pretensão era essa. E aí até olhei, tinha um Vestcom na época,
e não consegui dar aula no Vestcom. Então, eu vou ter que começar a dar aula particular. Começou assim. Esse era o plano, né? As pessoas me perguntaram, qual é o plano de negócio? Eu falei, que plano de negócio? Depois, nunca existiu isso. E aí a gente começou assim. Começamos dando aula particulares de sentença. E aí o curso foi encorpando com o tempo. Então eu acho que ser empreendedor é entender que a pedra no caminho é um novo caminho, não é uma parada. Isso vai acontecendo ao longo da vida, e ao longo da minha vida isso foi acontecendo várias vezes. Quando você tem um espírito empreendedor, você consegue se descobrir a cada dia diante de uma ou adversidade ou oportunidade, e você acredita que é capaz. Eu acho que essa crença e esse otimismo fazem parte. Legal, pessoal, você esqueceu os livros, tá? Você esqueceu de mencionar a Bíblia. Eu vou já passar, só dar os avisos. Vocês já foram avisados que ao final a gente vai fazer perguntas. Ao final também a gente vai tirar um tempinho para liberar o Summer para tirar fotos com vocês. E eu já aviso, e vou avisar para ele aqui, que a minha última pergunta vai ser: em quem você vai votar no domingo? E ele vai ter que responder. Mas fale os livros. Bom, aí vocês desliguem os celulares na hora que... Só ao final. Só Primeiro os livros. Não, eu não vou falar agora, pode ficar despreocupado. Eu sou um apaixonado por Machado de Assis. Para mim é o melhor escritor da história. Tem gente que já sabia da resposta ali, ó. Helena. Olha aí. Eu sou apaixonado por Machado de Assis. Eu acho que nunca houve alguém parecido. Machado de Assis e Nelson Hungria, para o direito penal, eles são inconfundíveis, insuperáveis, inigualáveis. Quando eu li a primeira vez Nelson Hungria, eu li há uns 2 anos pela primeira vez. Porque você passa no concurso não lendo Nelson Hungria, mas lendo o livro voltado para o concurso. Quando eu li Nelson Hungria a primeira vez, eu falei, não tem cabimento. O sujeito escreve de um jeito que é apaixonante. Um livro publicado em 59, a outra edição é de 70. Aí você olhava o livro e falava, meu Deus do céu, esse livro é maravilhoso. E Machado de Assis é a mesma coisa. É uma genialidade. E eu sou apaixonado por Helena, pelo livro Helena. Antes que façam um corte aí, me causem problemas. A turma da edição já sabe, né? Pelo livro Helena, e a minha indicação. Se o Machado de Assis escrevesse em inglês ou em alemão, ele estaria em outro patamar no mundo? Seria o maior do mundo. O maior? O maior do mundo. Eu só comparo o Machado com Shakespeare, porque Shakespeare é capaz de emocionar traduzido. Quando você traduz um livro, perde-se muito do livro. Mas aí quando você lê Shakespeare, fala, realmente é diferente. Eu estava comentando com o Summer, pessoal, e comentei com algumas pessoas, vou gravar com o Summer, tá? E tem um amigo aqui que falou assim para mim, cara, você vai ter que dar umas cortadas no Summer, porque ele fala muito devagar, raciocinando. Depois do vinho, então? Depois do vinho, então. Mas eu estava assistindo uma live dele para pensar nas perguntas, e enfim. E eu fiquei impressionado, porque ele parecia um político num palanque falando... 2026. Vamos lá, vamos chegar lá. Falando rápido, falando enérgico, parecia outra pessoa. E eu mostrei para algumas pessoas, inclusive, que a gente, no teu tom normal, a gente ouve no 2x, e eles perguntaram, isso tá no 2x? Eu falei, não, isso tá no 1x. Quer dizer, parecia realmente outra pessoa. O que mostra a importância da oratória. Né? Queria que você comentasse um pouco disso, que aí é uma pergunta pessoal que eu também adoro, né? Mas a importância da oratória até nesses momentos e na sua vida. O Yuval Harari diz assim que o ser humano é linguagem. Tudo é linguagem. Então depende do público a que você se dirige e o que você quer dizer. Mas tudo é uma questão de comunicação. A gente está vivendo nesse momento uma eleição ultra polarizada. Mas tudo o que aconteceu e o que acontece é baseado na comunicação. A gente teve uma crise instaurada
porque alguém disse alguma coisa que não deveria ter dito. E você vai percebendo que a palavra cura, que a palavra fere, abre portas, mantém portas fechadas. Eu acredito bastante nisso. Aliás, eu tenho uma profunda convicção nisso. Todo poder começa com o poder da comunicação. Se você não sabe falar, você não sabe convencer. E todo mundo precisa convencer alguém de alguma coisa em algum momento da vida. E esses momentos se repetem. Sobre a oratória, eu tive a curiosidade e a dedicação de estudar mais ou menos 40 discursos que marcaram a humanidade. Eu li, reli, anotei. E há discursos que são brilhantes mesmo. E você vai percebendo que há elementos em comum. E você vai percebendo que esses elementos em comum não são utilizados pela maioria das pessoas quando vai discursar. Essa maioria vai discursar. Isso faz com que o discurso se perca, ou que o número de adeptos ao discurso seja muito inferior. Então, potencializar a sua palavra é potencializar o número de pessoas que concordam com a sua ideia e é tornar a sua ideia mais potente. Bacana. Um pouco da tua resposta e muito do que você escreve nas redes sociais são lições muito impactantes, mas depois que a gente lê, parece óbvio, parece simples. Você acha que as maiores lições da vida são óbvias, são simples? E se sim, por que é assim? E mesmo se a gente não consegue perceber e absorver isso? Sabe que Salomão escreve em Provérbios que os caminhos de Deus são simples, são retos. O homem é que se coloca em situações de dificuldade. A ideia aquilo que escrevo, por exemplo, é evidente que por vezes aquilo que escrevo é uma obviedade. Você lê e diz, é isso mesmo, eu sabia disso. Mas veja você uma outra obviedade. Quem ingressa na faculdade de Direito sabe que dali a 5 anos sairá para um mercado ultra competitivo, super competitivo. Que, sendo advogado, ele vai ganhar início de carreira. Brasília é um pouco melhor, mas em outras cidades é pouco mais de R$ 1.200. Brasília é melhor, mas em outras cidades é R$ 1.200 que ele ganha. Ele é advogado, ele ganha R$ 1.200, que é menor do que um salário mínimo. E ele não tem outros direitos, porque ele é associado. Então ele não tem outros direitos, ele não tem 13º, não tem nada disso. É isso que ele ganha e ponto. Quem entra na faculdade de Direito sabe que vai enfrentar isso. E apesar dessa consciência, o indivíduo é capaz de passar 5 anos sem abrir o livro. E o diploma atesta uma fraude. Diz que ele domina uma ciência que em verdade desconhece. Mas não era óbvio que isso iria acontecer? Era óbvio. Mas nós nos esquecemos das obviedades. E é preciso lembrar as pessoas, muitas vezes, daquilo que é simples. Porque a resposta, na maioria das vezes, está lá. E isso, nas tuas lições das 5 áreas da vida, eu quero que você explique um pouquinho quais são as 5 áreas, que também são lições muito, muito profundas, algumas óbvias e profundas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente. Mas o que me deixou mais impressionado que você disse, que eu tentei fazer as contas, que você começou com essa divisão da vida, imaginei que pelos 13 anos, alguma coisa assim, acertei as contas. Então, com 13 anos, você tinha esse pensamento de dividir a vida em cinco partes, etc. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E um outro ponto que me chamou a atenção é que você coloca que a vida é dividida em 5 áreas e uma não respeita a outra. Uma invade a outra, uma dá errado junto com a outra, e a gente tem essa ilusão, né? Comenta um pouco pra gente sobre isso. Shakespeare, quando escreveu O Mercador de Veneza, ele disse o seguinte: mente velha em corpo jovem. Eis o segredo da sabedoria. Ter a mente velha e um corpo jovem. A divisão da vida em 5 áreas, ela vem a partir da conversa com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu sempre tive essa curiosidade. Então eu perguntava às pessoas mais velhas do que eu o que elas fariam se pudessem voltar atrás. Eu pude perceber que as pessoas tinham arrependimentos estruturais. Então, por exemplo, o sujeito era muito bem sucedido profissionalmente,
ele era muito rico, mas se ele pudesse voltar atrás, ele teria cuidado da família. No meio do caminho, ele destruiu a família para poder alcançar o que ele pretendia. E isso para ele significava um arrependimento muito grande. Ele não era feliz, ou ele não era completamente feliz. Então eu comecei a perceber que era preciso considerar as diversas áreas da vida para que a gente pudesse medir o nosso nível de satisfação com cada uma delas e o que a gente quer para cada uma delas. E depois de alguma reflexão e inspiração, eu dividi a vida em 5 áreas: vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. Para mim, a vida é dividida em 5 áreas. Se eu pergunto a você qual o seu projeto, a depender do seu momento da vida, você me diz um projeto financeiro, talvez um projeto profissional. Se você é jovem, você trata de um projeto familiar, eu quero ter um filho, eu quero ter 2. Mas eu não vejo pessoas, por exemplo, fazendo projetos espirituais. Eu não vejo pessoas tendo projetos para a família depois de um tempo. Então ele queria ter 3 filhos, ele tem 3 filhos, então acabou. A vida familiar dele não tem projeto, não tem propósito. Claro, ele vive em razão dos filhos. Eu não estou dizendo que não há felicidade ali, eu estou dizendo que não há consciência, muitas vezes, daquilo que se vive. Então eu dividi a vida em 5 áreas. E eu passei a ter planos e cuidados para cada uma delas. Isso nos permite ter uma visão holística da vida. Anos depois, eu fui ler um livro de São Tomás de Aquino chamado Sobre a Vida Feliz. E perguntaram a São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, corrijo, de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona, qual o segredo da vida feliz. E você sabe que Agostinho, ele não era santo. Ele era mundano até os 30, 33 anos. E ele se converte em razão das orações de sua mãe, Mônica, que depois se torna a Santa Mônica. E aí o Santo Agostinho se torna santo, porque ele se converte, ele se torna o bispo de Hipona. E genial, você lê a obra, parece que você está lendo Platão. Ele se vale muito da maiêutica socrática para responder, enfim. E aí perguntaram para ele, ô Santo Agostinho, qual o segredo aí da vida feliz? Ele disse, a vida feliz é uma vida pautada na sabedoria. Então, onde está a sabedoria e como encontrá-la? Ele diz, a sabedoria está na proporção, na medida, no meio termo. É por isso que Deus é fonte de toda sabedoria, porque Deus é a medida de todas as coisas. E então ele vai mostrar que a sabedoria está na proporção, na medida, no equilíbrio. Portanto, a vida feliz está na sabedoria e a vida feliz então está na medida. Isso significa que para você construir uma vida feliz, você precisa cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida sentimental, cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua vida profissional, cuidar da sua vida familiar, sem exageros, sem excessos, sem fanatismos, sem radicalismos, mas você deve cuidar de cada uma delas. Isso vai lhe dar equilíbrio, e este equilíbrio vai fazer com que você se sinta bem e vai fazer com que você construa uma vida feliz. Cara, eu acho que faz todo sentido, mas é que assim, eu com 13 anos, as fases da vida que eu estava preocupado eram as fases do Mario. Era como passar no Mario Bros, como ganhar no Street Fighter. Eu queria entender como que isso, uma criança de 13 anos, um pré-adolescente. Adolescente. Vamos ficar no meio termo, um pré-adolescente. Okay. Isso é influência da tua família? Você tem uma ascendência de família árabe, né? Tem alguma coisa a ver ou não? Não. Você é uma alma velha mesmo que... Eu acho que... obrigado pela alma velha. Alma. Falei alma. Ontem eu fui dar uma palestra em Fortaleza, aí a desembargadora foi me apresentar. Ele é muito jovem, mas tem sabedoria, mais ou menos como você está dizendo aí. Aí eu disse, olha, enquanto me apresentarem como muito jovem, mais alguma coisa, tá tudo bem. Então, alma velha também tá tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que eu sempre fui um observador. E uma pessoa que tinha uma vontade de vencer.
eu começo a estudar muito jovem, mas mais pela vaidade de estudar do que pelo prazer. De ser o melhor aluno, De ser o melhor de tirar aluno. 10. Porque quando você é o melhor aluno, você tem um reconhecimento. Uhum. E você sabe, eu li um livro de Sartre chamado O Muro. E no prefácio, quem prefacia diz assim: Hegel e Sartre concordam em um ponto. A existência é uma luta de vida ou morte por reconhecimento. O indivíduo está atrás de reconhecimento. Isso é da essência. Às vezes você vai dizer, não, eu não, é assim. Você às vezes quer que seu filho te reconheça, ou que sua mãe te reconheça, ou que seu irmão te reconheça, que os seus pares te reconheçam. Então você é um advogado, quer que os outros advogados te respeitem, tenham você como uma referência. Então você busca reconhecimento. Eu acho que isso é uma forma de vaidade. Então, acho que eu comecei assim, e depois você vai gostando disso, né? E à medida que você lê, a sua mente vai abrindo. E eu me tornei um observador. Então eu passei a ter projetos eu pensei na minha vida, como diferentes áreas da vida, e aí eu passei, né, a partir inclusive de orações, isso aí, a analisar cada uma delas e fixar. Foi uma visão minha, particular. E olha que há 20 anos eu faço isso, mas há uns 2 que isso é público. Há 18 era só eu que sabia disso, mas há 2 eu comecei a compartilhar com as pessoas e se tornou um livro. Conta um pouco mais da tua infância, assim, da influência dos teus pais. Eles são cristãos, são muçulmanos? São cristãos. São árabes cristãos? São sírios. Teus pais são sírios? Isso. Eu também. Eu tenho dupla nacionalidade. O que você tem assim de cultura síria misturado com brasileiro que você fala assim, nossa, isso aqui é o lado árabe falando? Eu acho que tudo, na verdade. A minha família é uma família de imigrantes e todo imigrante vem com uma vontade muito grande de vencer. Ele precisa mudar as circunstâncias em que ele se encontra inserido. Isso é inerente ao ser humano, mas isso fica mais forte quando você está fora da sua terra. Eu acho que eu nasci com isso, a criação foi muito voltada para estudo, porque meus pais são pessoas bem de vida, mas não são milionários, então havia uma concepção de que para a manutenção daquele padrão era preciso que pela educação isso fosse viável, ou para mudança de vida por meio da educação. Então, havia uma cultura de muito estudo mesmo. E o estudo é a forma mais segura de você mudar de vida. O sujeito ganha R$2.000 por mês, está estudando para magistratura, ele passa no concurso, no mês seguinte ele ganha R$30.000 por mês. Então, assim, claro, ele não passa no mês seguinte, estou dizendo, no mês seguinte a posse, ele ganha R$30.000 por mês. Essa é uma mudança de 15 vezes o que ele ganha. É uma mudança muito expressiva. Mudou a vida. Então o estudo ele transforma a vida do indivíduo. Eu acho que essa necessidade, ou essa compreensão de que eu precisava construir um caminho e eu teria que fazer um caminho, fez com que eu tivesse essa paixão por vencer. Depois virou até um livro que chama Paixão pela Vitória. Eu tivesse essa paixão por vencer para poder fazer o que eu tinha que fazer. Não há genialidade, nada disso, longe disso. Qualquer um de nós, se dedicar e se for bastante obstinado, vai construir algo de relevante. Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, diz assim: potencial para abrigar um castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o castelo se não for construído ali? Não adianta ter potencial. E não adianta você ser considerado inteligente se você não explora a sua inteligência ou se você não se dedica a isso. Não vai dar em nada. Não basta o potencial para abrigar um castelo. É preciso construí-lo. E essa construção demanda esforço e tempo. E se você se esforçar e deixar o tempo passar, você produzirá um resultado altíssimo ou de grande sucesso,
Também porque a nossa cultura brasileira, é uma cultura de indisciplina. Quando a gente ia à escola, a gente estudava um dia antes da prova e dava certo. Então a gente aprendeu a não estudar nunca e estudar um dia antes. Nunca estudar um dia antes e dava certo. Quando a gente entrou na faculdade, a gente aprendeu a não estudar nunca e dar certo. Então você não estudava nem um dia antes da prova. Menos no IDP. Menos no IDP, quero excepcionar. Mais dedicada e tal. Mas aí você aprendeu que você não estudava nem um dia antes da prova e dava certo. E de repente você chegou na vida, porque a vida você vai ter que estudar. Aí de repente você recebeu aquela carteirinha que você estava falando que vira advogado. Mas você teve que estudar um pouco mais para poder pegar essa carteira, porque não é tão simples, é difícil. Mas é aquilo que você falou, né? Que vem um papel dizendo que você domina aquela ciência. E ele não sabe de nada. Eu tinha um amigo, e ele não exerceu o direito não, mas ele é bacharel em direito, ele é empresário. Aí ele me disse o seguinte: uma vez a gente estava na faculdade e estava se formando lá, 8º, 9º período. Eu estava com uma apostila de direito constitucional no carro. Aí ele pegou a apostila, abriu e falou: vou fazer uma pergunta aqui para saber se você está estudando mesmo. Fazer uma difícil. E ele falou sério. Aí eu, tá bom, faça. Você já fica meio assim, né? Porque vai vir uma que eu não sei. Aí ele: o que é vacatio legis? Eu falei: faz outra pergunta. O que acontece? As pessoas... Tem uma turma que não é do direito, tá me olhando com uma cara assim, né, Bindes? Assim, tipo... Essa piada é interna. Essa piada é interna. Essa piada é interna. Mas o que aconteceu foi que a gente vive uma cultura de indisciplina. O sujeito vai estudar para o concurso da magistratura hoje, ele é bacharel em direito. Eu quero ser juiz. Ele começa a estudar amanhã. Daqui a um ano, pode ser que ele não passe. Mas se ele for disciplinado, daqui a um ano ele prestar o concurso da magistratura e tiver 10 mil candidatos, ele vai ficar em 600, 700, talvez ele não passe. Mas ele já vai ter deixado para trás 9.300 pessoas em um ano. Não há disciplina. Se a gente morasse no Japão, seria muito mais difícil. A gente mora aqui. E esse país, além de ter uma cultura de indisciplina, tem uma dimensão continental. O que significa que se você for disciplinado e estiver disposto a desbravar esse país, você vai ser muito grande. As pessoas moram em Brasília e Brasília é uma bolha. E quando você mora em uma bolha, você não tem percepção da dimensão de país, do que você pode explorar desse país. À medida que você vai viajando, e eu tenho viajado muito por conta de palestras, então... Tive em Sinop, eu vou rodando o país todo. Você vai percebendo o tamanho das oportunidades, das pessoas e do que acontece e como você pode participar disso tudo. Então, eu acho que isso é da cultura mesmo, de eu quero fazer acontecer. Você como essa alma velha aí que agora é pai, eu tô vendo uma bebezinha ali atrás, a minha querida esposa tá aqui. Um beijo, a gente tá com 2 filhos pequenos em casa, você tem filho pequeno também. Qual a maior lição que você daria para os jovens ou daria para o seu filho? Assim? Não espere nada de ninguém. Faça o seu. Se você tiver fé e não esperar nada de ninguém além de Deus, acabou. Pode ir. Eu acho que a juventude, em regra, eu trabalhava desde os 14 anos com meu pai. Meu pai tinha um comércio, eu trabalhava com ele nas férias. Mas trabalhava mesmo, então ele viajava. Eu fiquei dos 14 aos 25 sem viajar com os meus pais. Porque quando eles viajavam, alguém tinha que ficar no comércio, então eu ficava. Voltei a viajar com eles depois de juiz. Mesmo quando eu era delegado, eu ficava. Então eu trabalhava e tal. As pessoas jovens, às vezes, por ter alguma condição ou uma situação um pouco mais confortável, elas são muito pouco treinadas para as adversidades da vida. Então você vai apanhando a vida inteira e não deslancha. Porque você tem um comportamento, conversei com uma psicóloga uma vez em Pernambuco e ela me dizia isso.
ela me dizia o seguinte: Summer, uma senhora que era uma referência em Curitiba, mas estava num hotel em Pernambuco. Ela me disse o seguinte: Summer, eu cuido de adolescentes de 30 anos. Eu falei, mas explique, né? Porque ela disse, é o seguinte: existem 2 comportamentos tipicamente de adolescentes. Primeiro, eles andam em grupo. Adolescente anda em grupo. Você está conhecendo um sujeito que só sai em grupo, você está conhecendo um adolescente. Segundo, a culpa é do mundo, nunca é dele. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do irmão, a culpa é do concurso que a correção foi injusta, e às vezes é, mas a culpa para tudo que acontece na vida dele é do outro. E quando você diz que a culpa é do outro, você não precisa mudar. Só que se você não mudar, o resultado não vem. É uma bengala, né? Você fica ali apoiado e... Exatamente. Então eu acho que o jovem, a gente, né, que é jovem, tudo, tem que perder o medo, assim, de apanhar. E a dor é importante, você acha que é a dor? Eu acho que a dor e o próprio fracasso, ele tem um papel muito importante na vida do indivíduo. Você sabe que eu leio um livro chamado O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido, da Philippa Perry, e ela é uma psicoterapeuta inglesa, e ela vai mostrando a importância do fracasso para a formação do indivíduo. Isso também está no artigo da revista de Harvard, que vai dizer o seguinte: esse fracasso, quando a pessoa é jovem, principalmente, e ela tem uma noção de fracasso, isso vai fazer com que ela perceba que ela pode errar e, portanto, ela é mais prudente, mas que ela pode se reconstruir e, portanto, que ela pode manter a fé. O Walt Disney, ele faliu a primeira empresa, e aí perguntaram para ele, depois de muito tempo, qual a sensação e por que ele continuava. Ele dizia o seguinte: o meu primeiro fracasso foi tão importante na minha vida porque eu tinha certeza que se eu fracassasse de novo na Disney, eu, na pior das hipóteses, conseguiria um emprego. Porque a época quando eu fracassei, eu consegui um emprego. E conseguindo um emprego, eu consigo me manter. Então a pessoa tinha a leveza, inclusive, para empreender. O Nizam Guarães tem falado muito isso, que é quem tem custo tem medo. Então, quando você vai adquirindo despesas, tem filhos, tal, se eu tivesse uns 3, talvez eu tivesse pensado mais antes de pedir exoneração. Então, quando você vai tendo despesas, você vai assumindo despesas muito altas, a sua flexibilidade vai diminuindo. Você não tem coragem de largar o emprego. Eu vejo escritórios grandes, né? Sabe que eu fui recusado pelo Tosini Freire quando eu era delegado, e aí me indicaram para lá, eu fui fazer uma entrevista no Tosini Freire. Aí eles falaram: faça uma redação em inglês aí. Aí eu escrevi a redação, aí eles olharam a redação, aí falaram: olha, o seu inglês aqui é um inglês bom para viagem, né? Mas a gente aqui está precisando de uma pessoa que vai cuidar do setor de mineração. Então as reuniões são em inglês com Nova York, os contratos são em inglês, você vai tocar seu telefone em inglês e tal. Então você precisa que você treine 6 meses de inglês, estude, e aí você volta, e aí tendo vaga tal, a gente te coloca. Eu não voltei, né? Continuei estudando e virei juiz. Mas anos depois eu encontrei uma menina que estava estudando para magistratura e que era de lá. E ela me disse: ainda bem que você não entrou. Os escritórios grandes como um todo, eles têm um ritmo de trabalho extenuante mesmo. É muito forte e tal. E a ascensão é muito difícil. Você vai tendo uma ascensão, mas ela é gradual. Só que o que acontece? Quando você ascende,
efetivamente, sei lá, quando você está ganhando 20 mil reais por mês e você já está cansado e você gostaria de ganhar mais, você já está numa fase da vida que dos 20 você consome 18. Então você não tem flexibilidade de dizer, não, agora eu vou pedir demissão e vou abrir o meu escritório, porque você está preso naquela realidade e fica muito, muito difícil. Então, se você tiver um estilo de vida mais simples, é mais fácil que você faça mudanças drásticas. Pessoal, já vou abrir para as perguntas de vocês. Daqui a pouco vou perguntar de novo em quem que ele vai votar, porque ele vai ter que responder. Mas antes, Samer, a penúltima eu fico, às vezes, assustado com as perguntas e informações que você recebe nas caixinhas. É porque você não leu todas. Não, então. Você só lê as que eu fico assustado com as que eu recebo. Com as que eu publico, eu não fico assustado. Acho que você publica. Mas aí são duas perguntas. A primeira é o que mais de cabeludo você já recebeu. E a segunda é assim... É porque as pessoas falam assim, para quem talvez não tenha visto as perguntas que o Samer recebe no Instagram, é do tipo, eu traí o meu marido, o que eu faço? Essa eu nunca recebi. Aliás, já recebi, mas não respondi. Estou casada há 10 anos, mas não esqueço meu ex, o que eu faço? Isso acontece. Né? São coisas assim. Você é um guru? Você está se tornando um guru? Você se enxerga Essa como é a pergunta. Essa é a pergunta. E as pessoas chamam de pai, né? Acho que pai é uma brincadeira, né? Óbvio. É porque eu devo ter feito uma graça, agora eu não me recordo, dizendo, o pai entende, alguma coisa e ficou esse negócio. Só conectar a pergunta com o que você tinha falado antes. Você acha que isso é porque a gente está tendo adolescentes, adultos que precisam ter esse tipo de orientação, talvez para uma pessoa... Como é que você enxerga essa situação? Na verdade é o seguinte, os textos no Instagram, eles me deram projeção. As caixinhas me deram proximidade. É diferente. Então, a ideia que a pessoa tem, quando eu estou respondendo na caixa, quando eu escrevia e publicava, as pessoas gostavam dos textos e compartilhavam, e isso fazia o meu perfil crescer. Isso me deu projeção. Só que eu era um juiz, publicando textos, e isso, apesar de gerar alguma admiração, gerava também um distanciamento. É uma pessoa bastante séria. Quando eu abro a caixinha e começo a responder fazendo graça, aí as pessoas, não sei se algumas se frustraram ou não, mas viram o outro lado. Disse, esse cara é normal, esse cara brinca. E aí isso me trouxe proximidade, tá? Eu me comporto, por exemplo, quem lida com a minha rede social? Só eu. Os posts são meus, são prints que eu faço, as caixinhas sou eu que respondo, então sou eu puramente. Ninguém tem acesso à minha rede social. Isso significa que há uma maior pessoalidade no trato. E eu trato as pessoas como se fossem amigas mesmo. Então é como se eu estivesse aconselhando. Eu acho que talvez seja isso. Dá umas patadas de vez em quando. Mas são as patadas que eu daria em um amigo. Sim. Então, por que eu acho que as pessoas perguntam? Eu acho que a pessoa às vezes está numa crise mesmo, né? E aí ela vê lá, eu vou perguntar, vamos ver o que sai. E aí eu posso responder ou não. Agora, a maneira como eu respondo, acho que traz uma certa proximidade. Eu não sei se é guru, eu acho que é uma espécie de amigo que elas vão conhecendo. Perfeito. 2026, ministro Supremo ou presidente? Presidente. Era ministro, mas eu já abri mão, já temos um aqui, chega. Mas o slogan tá definido? Qual que é o... Presidente do povo ou presidente... Não, presidente de todos ou presidente do amor? Não, vamos fazer uma votação. Vamos o nosso presidente. Você sabe o que aconteceu? Eu coloquei nos stories que o nosso presidente.com.br. Aí eu fui lá para registrar o domínio e estava disponível. Aí eu fui procurar o cartão, voltei, alguém já tinha registrado. Nossa. Você acredita? Não mandou um direct pra ti não, ó, quer comprar? Querendo vender o negócio. Eu devia ter feito antes de divulgar. Sim. Divulguei antes. Em 1 minuto compraram o domínio. Então vai ter que ser outro nome. Presidente de todos, o meu presidente. Pode ser o meu presidente.
Cuidado, não fala não, porque eles vão registrar. Mas é uma brincadeira. E você sabe que eu comecei a história do... Quem é de Brasília sabe, e do direito, quem é de Brasília e do direito, sabe que é uma brincadeira quando eu falo, eu tô sendo cotado para ser o próximo ministro supremo. Evidentemente é uma brincadeira, tal. Beleza, mas eu coloquei nos stories e muita gente que não é do direito ficou em dúvida, porque afinal de contas ele tá em Brasília, né? Ninguém sabe. Aí eu tenho uma amiga que mora num condomínio fechado e moram nesse condomínio fechado pessoal da família do presidente, assessoria do presidente e tal, dos filhos, enfim. E ela mandou no grupo mandou no print, mandou no grupo, até que enfim vocês conseguiram alguém que vai ser... E as pessoas então teve gente que acreditou. Mas então, comecei a campanha e tal, mas que eu tenho que esperar pré-campanha. Eu tenho que começar, eu faço 35 em julho, tenho que ter pelo menos 35, então vou ter que ficar uns 2 meses sem ministro. Mas, claro, evidentemente é uma brincadeira, e aí eu vou optar por presidência em 2026. Então, fechado presidente. Tá fechado. Meninas, estamos prontos aí para fazer as perguntas? Tudo ok? Summer, em quem você vai votar para presidente em 30 de outubro, nesse domingo, no segundo turno? Eu não vou responder agora, não, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Não vou validar a mágica, não, mas quem vocês acham que será... Qual vocês acham que será o meu voto? Quem acha que vai ser no Lula, levanta a mão. Não, sem comentários, para não influenciar a torcida. E quem acha que vai ser no Bolsonaro, levanta a mão. Meu Deus. Vou ter que cuidar do meu Instagram, as pessoas estão tendo conclusões. E o bom é que os seguidores, eu adoro quando posto que os seguidores falam assim, você é lulista, e não sei o que, logo depois vem você é bolsonarista. Na verdade, todo mundo achava havia dos dois lados. Mas eu fiz a análise dos planos de governo e isso fez com que as pessoas achassem que eu apoio o Bolsonaro. Na verdade, não é isso. Eu fiz uma análise dos planos de governo e provavelmente nenhum dos dois vai cumprir o plano de governo. Mas eu analisei os planos e aí um plano eu acho melhor do que o outro, mas não acho que uma pessoa seja melhor do que a outra. Só analisei o plano. E eu disse isso e repito, por mim nenhum dos dois estaria no segundo turno. Eu acho que é uma péssima escolha. Os dois. Para o país é uma péssima escolha. O ideal para um país é que não se repita o governante, para a república, que uma pessoa não volte ao poder depois de 4 anos. Imagine você se o Ciro tivesse ganhado, ou se a Simone tivesse ganhado. Agora nós estaríamos discutindo um novo governo, novos ministérios, novas pessoas, novos ares. Entendeu? Mas aí a gente está agora nisso aí, né? Como disse o Ciro, a trilha democrática nos conduziu a isso aí. E aí eu prefiro não me manifestar porque infelizmente, esse debate não é racional. E aí, não sendo racional, é melhor não tentar influenciar ninguém. Aliás, eu recomendo demais essa live, tá no teu Instagram ainda. Análise dos planos de governo à luz do Maquiavel. Summer foi imparcial. Ali analisou os 2 planos e colocando o que o Maquiavel aconselharia aos presidentes, né? São 2 lives. 2 lives. Então, eu tô misturando as 2, né? Verdade. Então, uma é os conselhos de Maquiavel para ambos os presidentes em campanha e depois a análise dos planos de governo. E para você ver como as pessoas estão emocionadas, ninguém nunca leu o plano de governo. Ninguém nunca leu. Eu nunca tinha lido um plano de governo. Ela disse que leu. Diz que leu. Agora quem... Eu não sei. Agora... Ninguém nunca tinha lido planos de governo. Assim, não é comum isso, né? Aí eu fui ler. E eu fui ler. Falei, gente, vou analisar os planos de governo dos dois. E eu entrei, havia 43 mil pessoas assistindo a análise de planos de governo ao mesmo tempo no Instagram. Falei, que loucura, é uma live que tem 1 milhão de visualizações nesse momento.
porque as pessoas querem ver qual é o plano de governo. Na verdade, elas querem ver... Elas querem saber em quem tu vai votar. Não é quem eu quero votar. Elas querem encontrar argumentos para defender o candidato delas, entendeu? Então, não é isso, né? A curiosidade tem um limite. É porque as pessoas estão atrás de argumentos para convencer as pessoas do seu candidato. É isso. Fique à vontade de fazer perguntas. Vamos para as perguntas aí, Julie? Como é que tá? Eu vou fazer uma pergunta. Essa pessoa, ela não está presente, mas ela fez na caixinha de pergunta do Instagram e pediu para a gente estar repassando. Ela chama Mariana Cunha. Samer, sendo de Brasília e tendo sido advogado e juiz, como você conseguiu abandonar o serviço público e estar dessa mentalidade de estabilidade e entrar para o empreendedorismo? Seria muito bonito se eu contasse uma história assim bem romântica e tal. Mas a verdade é que eu já tinha o curso quando eu deixei a magistratura, então não foi um tiro no escuro. E eu tenho um padrão de vida muito bom, mas é um padrão de vida abaixo do padrão do que a minha receita permitiria. Então eu me preparei para que essa decisão não fosse uma decisão que causasse qualquer impacto financeiro. Aí fica mais fácil, você tem coragem. E ela também fez uma pergunta para o Saulo. Saulo, você falou que tinha quebrado antigamente. O que te fez não cair na tentação de estudar para um concurso e se restabelecer? Essa menina tá querendo uma desculpa para não estudar para concurso, você tá percebendo? Tipo, para mim, como é que você abandonou? Para ele, como é que você não caiu na tentação? Como se o concurso é uma tentação para vem cá. O concurso você quer é difícil, imagina não querendo. Tá respondido. Não, brincadeira. Bom, eu acho que tá claro que eu, com 13 anos, eu não tinha planejamento de vida como o Samer tinha. Com 18, eu tinha algumas certezas. Eu não queria ser médico, eu não queria ser concursado, e eu estava em dúvida entre cursar Direito e Economia. Então, quando eu estava quebrado financeiramente, não foi uma opção para mim, porque isso eu já sabia que eu não queria. Eu fui buscar outras opções, até surgiu um amigo oferecer um carro comissionado. Cara, você tá nessa situação ruim financeira, vem para esse carro comissionado. E aí eu preciso agradecer minha esposa de novo, porque ela falou assim, não, eu vou para o carro comissionado porque você precisa empreender, é o que você gosta, você precisa fazer o que você gosta, porque... E ela assumiu isso em termos familiares e me deu essa liberdade. Então, para mim foi, aspas, fácil tomar essa decisão, porque eu tive esse suporte familiar e uma das poucas certezas que eu tinha que eu não queria ser concursado. Então, para mim foi mais tranquilo nesse sentido. Outra caixinha? Vamos para a próxima. Mas esse é alguém da plateia. Gente, vamos abrir então aqui? Vai alternando, senão fica só a caixinha. Vamos melhor. Não, vamos alternar. Quem está aqui. Quem está aqui gostaria de fazer uma pergunta? Levante a mão, por favor. Eu já vi 3, vamos mantendo aqui. A caixinha é subsidiária. Boa noite, Samer. Boa noite, Saulo, grande amigo. Samer, eu queria te fazer uma pergunta sobre a paternidade, sobre o exercício da parentalidade, que é uma coisa que você fala pouco. Tá? Eu tenho uma filhota de 12 anos e quando nasce um filho, né, já disse uma filósofa contemporânea, a Carla Pérez, que a nossa vida dá uma guinada de 360 graus. Né? Então, assim, muda tudo na nossa vida. Né? E eu queria saber de você o que já mudou na sua vida, o que você não cogita fazer mais desde que você virou pai e que você cogitava fazer antes. E eu posso até dar um exemplo. Por exemplo, eu sempre tive vontade de pular de paraquedas, essas coisas. Depois que a minha filhota nasceu, não tenho vontade de fazer nada mais disso. Porque eu não posso correr o risco de deixá-la órfã precocemente, por conta de um paraquedas que não abre. Entendeu? Então, assim... Mas são 2, pô. Fossem 10.
Fossem 10, seria a mesma coisa. Então é uma curiosidade. O que na sua vida já mudou desde que a sua filhota nasceu? E se o Saulo também quiser responder, que você cogitava fazer antes e não cogita mais fazer por causa dela? Nada. Eu sempre fui velho. Então eu não gosto nem de montanha-russa. Então, assim, paraquedas, tudo que é radical, assim, vamos escalar não sei o que, não. Então, meu programa mesmo é pegar um jornal sábado de manhã, impresso, sentar, tomar um café. Então, esses programas, a paternidade... Isso não é uma alma velha, isso é uma alma... Eu não tenho isso. Histórica. Não tenho. Isso não Kindle, nem pensar. Eu tenho um Kindle, mas eu não uso muito. Mas eu usaria e usarei. Mas você sabe que houve um episódio do Elon Musk com o Kindle, que ele conta na biografia dele, que ele entrou num voo e acabou a bateria. Na hora que ele entrou, ele estava sem carregador, sem nada, e eram, 12 horas de voo. E ele queria ficar lendo. Então... Tudo bem. Não vou correr o risco de ficar 12 horas. Mas nada. Sinceramente falando, o que muda pra mim é a programação. A programação muda completamente. O que você fazia, você não pode fazer. 8 horas tá em casa, assim, com o bebê, porque você tá dormindo. Antes disso tem que estar em casa, porque 8 horas ela tá dormindo. Acho que mudam as programações. As viagens, essas coisas mudam. Isso muda muito. Mas desejos que eu tinha... Sabe que eu fiquei em Brasília, morei em Brasília, e desses 9 anos de Brasília, eu devo ter ficado uns 6 anos solteiro. E eu, nesses 6 anos solteiro, devo ter ido umas 6 vezes numa balada. Então era uma por ano e 364 dias para recompor. Eu sempre fui de restaurante, conhecer pessoa, conversar com pessoa, mas programas muito... jovens. Né? Agora, só para finalizar, você tem sorte que a sua filha ela é nova. Minha filha tem 12 anos hoje e eu ainda, quando levava ela no shopping, ainda não tinha muitos banheiros família. Então, eu já passei por vários assim, constrangimentos do tipo ter que interditar um banheiro feminino para eu entrar com ela, para ela poder fazer xixi, sabe? Então, assim, ter que fazer faxina em vaso sanitário de shopping. Porque, né? Hoje já está tudo muito mais fácil. Hoje já tem banheiro família. Hoje é de boa, você não vai passar por isso. Muito obrigado por avisar. Enquanto você passa para o próximo, Dília, eu vou te responder. Eu pulei de paraquedas antes de ter filho e eu pularia de novo. O que eu não faria mais é loucuras financeiras. Aí é o lance do quem tem custo tem medo. Acho que quem tem filho tem medo nesse sentido. Assim, a capacidade não, mas a tolerância ao risco financeiro para mim diminuiu muito. E os sonhos mudam, né? Os sonhos agora são para eles. Para mim, assim, eu sou um cara que amo Disney, por exemplo. Mas agora eu quero ir para Disney para levá-los, não para eu ir, né? Acho que essa perspectiva muda. Boa noite, Summer. Boa noite, Saulo. Summer, me chamou muita atenção no seu discurso. Eu até tinha feito uma pergunta na caixinha, uma pergunta de direito e tudo mais, mas fugiu completamente ao tema do que vocês estavam conversando. Acho muito mais interessante, na verdade, o que vocês estavam falando. E me chamou muita atenção que você passa essa sua perspectiva verdadeiramente pessoal, íntima, para os seus seguidores, para as pessoas que consomem o seu conteúdo. É o único jeito de tocar as pessoas no fim do dia, né? A minha pergunta para você é como evitar que se crie uma relação parasocial com os seus seguidores, que não deixa de ser uma relação muito perigosa das pessoas confundirem a sua relação verdadeiramente com elas. Que você fala, eu quero que me vejam como um amigo, mas como também reforçar que, na verdade, vocês não têm essa relação pessoal, apesar de você estar ali querendo ajudá-las verdadeiramente. Na verdade é o seguinte, muito raro essa confusão, é muito rara, sabe? As pessoas que eu encontro e que me seguem, elas são muito respeitosas, muito educadas, muito polidas. Então, assim, eu devo ter tido, nesses anos todos, um episódio que foi bem chato, mas os outros não. Então, as pessoas compreendem, assim, elas se sentem próximas, tudo. Isso é muito legal. Eu acho ótimo, na verdade, mas zero confronto, zero problemas.
Boa noite, Samer, Agi. A minha pergunta é o seguinte, mesclando um pouco disso, de você, que você já falou bastante, parece ser uma pessoa bem serena. É o que passa na... Mas eu fico nervoso. É isso que eu ia te perguntar. O que te tirou do sério como juiz e o que te tira do sério pessoalmente? Bom, eu tento me controlar, tá? Mas eu fico nervoso quando, eventualmente, há um erro grave de alguma forma, entendeu? Alguma coisa não sai do controle só, mas é um erro que pode ser um erro muito relevante para fins de negócio ou, enfim, de trabalho. Isso acontece. Então, mas hoje em dia, cada vez menos isso acontece. Mas isso sim, isso é uma coisa que pode me deixar nervoso. Na magistratura, eu devo ter ficado nervoso algumas vezes em audiência, mas nunca desrespeitoso, assim. Mas quando a situação demandava uma postura um pouco mais enérgica. Mas em regra, na magistratura não. E como delegado? Imagina o Samer abordando um criminoso. Imagina o Samer dando um baculejo no cara. Bicho. Eu era delegado plantonista. Eu não fazia baculejos, não. Já chegava baculejado. Já trazia a polícia militar e tal. Mas sabe que uma vez eu deixei de lavrar um flagrante? O cara chegou lá e a polícia militar trouxe e eles queriam que a polícia militar, quando leva o sujeito na delegacia, quer lavrar o auto de prisão em flagrante. Aí eu falei, olha, mas isso aqui não é flagrante, não, eu não vou lavrar não, pode registrar a ocorrência, não é flagrante. Aí o policial ficou muito irritado e disse, que absurdo, e não era, evidentemente não era. Então eu tenho que rasgar o meu diploma de direito. Ele falou para mim, eu falei, senhor, fique à vontade, mas eu não vou lavrar o auto de prisão em flagrante. Então eu não tinha baculejos, essas coisas, era em regra na delegacia mais tranquilo. Como delegado, é muito, eu acho que tanto como juiz, como delegado, promotor, a postura da pessoa, ela diz muito sobre o seu cotidiano. Ninguém quer ficar brigando com o juiz, com o promotor, com o delegado. Então se você for uma pessoa tranquila, as coisas vão seguir assim. Temos mais perguntas aí, Julie? Você demonstrou aí que em pouco tempo você conseguiu fazer uma transição de carreira. Como que você fez essa transição de carreira? Qual foi o planejamento? E o que você aconselharia para uma pessoa que gostaria de fazer uma transição? Bom, incômodo é um sinal de mudança, de que alguma coisa precisa mudar na sua vida. Se você está incomodada na sua carreira atual, você tem que pensar em como é que você vai mudar. O que não dá é você ficar reclamando da posição atual e não ter um plano de mudança. Eu acho que ter um plano de mudança é importante. No meu caso, o que aconteceu? A gente fundou o CPIURES, e aí eu era juiz. CPIURES, para quem não é do direito, é um cursinho preparatório para concurso. Isso, perfeito. E aí, normalmente, na pandemia, eu fundei o Ser Mais Criativo, que era uma outra escola. E aí passei a ter 2 escolas. Aí o que acontece? A gente foi criando corpo, foi crescendo e tal. Só que quando você é juiz, você não é só segurança financeira. Você tem o exercício da profissão, é quem você é no mundo, é uma realização profissional, uma coisa pela qual você lutou durante muitos anos. Que é isso, eu queria ser juiz desde a faculdade, do 2º ano, quando eu decidi. Então, é uma coisa que tá assim, faz parte de um sonho, você veste uma toga, tem todo o imaginário aí. E chegou num momento que eu precisava resolver essa questão. Mas por conta própria, não teve nada de... As pessoas falam, então teve algum procedimento? Zero procedimento, não teve nada. Teve uma denúncia anônima, na verdade. Eu vou até contar essa denúncia anônima. Um rapaz fez uma denúncia anônima no tribunal, não sei quem fez. Mas
dizendo que eu era empresário mais do que juiz e tal. E aí ele dizia o seguinte, que no meu perfil no Instagram eu lançava empresas 2 vezes por semana. Então eu marcava, tipo... aí na caixinha alguém dizia, divulga minha empresa. Eu divulgava, tipo, a pessoa que vende doce lá no Pará, outra pessoa que eu lançava isso. Mas ele disse o seguinte, ele disse na denúncia anônima, que eu divulgava pessoas, empresas no Instagram, causando abalos em diversos setores da economia. Aí eu falei, não sei como eu respondo isso, porque eu realmente gostaria de que isso fosse verdade. Eu queria que fosse verdade, né? A Petrobras está preocupada com a caixinha do Summer. Em setores da economia, acho que não existe uma pessoa no mundo, né? Mas aí eu fui pra terapia. Você tem que fazer análise. Não por causa da denúncia, mas pra mudança. Pra denúncia. Achei que você tinha mandado o cara pra terapia, por o denunciante. Por conta da ideia de transição, né? E aí você vai considerar várias coisas, né? Então, segurança financeira. Por mais que eu já estivesse preparado, quando eu saí da magistratura, teve uma hora no primeiro mês que eu falei, tá, mas eu vou viver de quê? Mas eu já, você entendeu assim? Porque você sabia que dia 22 iam depositar o seu subsídio. Isso muda muito. Mas é mais psicológico do que real. Eu fui para análise para entender se isso fazia sentido ou não. E aí cheguei no momento que eu decidi que eu pediria exoneração. E aí eu pedi, eu saí dia 6 de maio. Então Como foi assinar o papel naquele momento? Já estava resolvido ali? E foi leve. Na verdade, o mais forte foi o último júri, porque eu pedi exoneração para sair na sexta. Então eu fiz o júri da semana. Eu pedi na segunda para sair na sexta. E aí, o último júri é pesado, assim, sabe? Porque é emocionante, porque você sabe que é pela última vez que você está vestindo aquela toga. Então, é a última sentença que você prolata, é a última audiência que você preside. Então, quando você está vivendo aquilo, você sabe que é a última vez. E o júri, ele tem um rito, né? Isso que eu ia falar. Você mencionou que a magistratura tem todo um rito, a toga, etc. E o júri ainda mais. É mais. Então, mais assim, marcante na hora ainda. que você vai ler a sentença no júri, todos ficam de pé. Então, você tem toda a formalidade do evento e você tem consciência de que era o último. Então, acho que isso foi uma boa despedida, assim, né? É forte. Mas... para alguns eu tô voltando ano que vem. Mas como ministro. Claro. E aí depois é presidente? Mas acho que eu vou optar por presidência mesmo. Vamos ver. Olá, boa noite, Summer, boa noite, Saulo. Prazer estar aqui hoje. Oi. Eu queria fazer uma pergunta em relação a uma coisa que você falou antes, que você disse que saiu... dando palestra pelo Brasil inteiro, você saiu da bolha e isso é muito importante para as pessoas. E quais foram alguns aprendizados pessoais e profissionais que você teve saindo dessa bolha? Especialmente você que fala e é ouvido por gente do Brasil inteiro, né? Então mudou alguma coisa nisso para você? Acho que contato com as pessoas é muito melhor do que você viver apenas online. Então, quando você vai para uma cidade e encontra pessoas, é uma experiência e tanto. Então, eu amo o Nordeste, sabe? Então, quando você chega no Nordeste, as pessoas têm uma educação e uma simpatia e uma humildade que uma hospitalidade, né? Hospitalidade. Então, você vai... Eu acho que eu aprendi o seguinte... Aprendi na prática, apesar de já defender isso na teoria. Você consegue aprender com tudo e com todos. Existem oportunidades em todos os lugares. Pessoas são pessoas. E elas estão atrás de pessoas de verdade, com quem conversar, com quem rir, com quem se divertir. E se você prestar atenção, você vai encontrar diversos caminhos no meio do seu caminho e formas de explorá-los.
É mais ou menos isso. Temos mais, gente? Mais uma. Mais uma. Salve, tudo bem? Parabéns, Saulo. Fantástico. Namastê. Muito bom. Namastê. É uma curiosidade mais filosófica, né? Porque nota-se que você tem aí uma fonte de inspiração extraordinária, né? Basta dizer que aqui nessa fala tu já trouxeste aqui Santo Agostinho, até por engano, mas trouxeste São Tomás de Aquino, o Fernando Pessoa aí na poesia e Platão, se eu não me engano, também tu mencionaste aqui. Tendo origem árabe, você tem também alguma fonte de inspiração dos pensadores árabes, por exemplo, Al-Farabi, Khalil Gibran, algo assim, não? Não, Khalil Gibran, talvez um outro poema, alguma coisa, mas não. Pior que não. Tá bom. Recomendo. Obrigado. Acho que vamos fazer uma última pergunta ali. Enquanto o microfone chegar lá, eu já vou pedindo um favor para vocês, gente. Vamos ligando as lanternas dos celulares pra gente fazer uma foto depois aqui, né, Samir? Claro. Uma plateia. Vamos preparando os celulares aí pra gente fazer uma foto depois com vocês. Boa noite, Summer. Boa noite, Saulo. Tudo bem, gente? Então, um dos pilares que você sempre fala sobre as 5 áreas, né? Vida financeira. Importância de ter mais de uma fonte de renda. Como você faria um conselho para uma pessoa começar a pensar em ter uma segunda fonte de renda? Por exemplo, uma pessoa da área de saúde. Tá, vamos lá. É sua prima? É uma prima dela. Ah, tá. Uma pessoa ali da área de saúde e tal, minha amiga. Seguinte, eu procuraria empreender na minha área. Então, sem prejuízo do seu... Eu conversava isso uma vez com o Thiago Brunet, que você pode empreender e continuar CLT, por exemplo. Então, eu acho muito arriscado as pessoas que jogam para o ar e vão empreender. Por exemplo, vou pedir demissão e vou fundar meu negócio. Não, vou fundar meu negócio e quando meu negócio começar a ganhar corpo, eu perceber que faz sentido, aí eu peço demissão e foco no meu negócio. Então, assim, dentro da sua área de educação, de saúde, você vai perceber que existem demandas, e especialmente por prestação de serviço. E aí você, nessa ideia de qual é a demanda por prestação de serviço, você vai encontrar um negócio. Uma outra fonte de renda, naturalmente, é magistério, que aí você atua como técnico durante o dia e ministra aulas durante a noite. Posso dar um exemplo concreto só para complementar a tua resposta? Não estou dizendo que você vá fazer isso, é apenas um exemplo da tua área, de quem tem filhos percebe isso. Consultoria de amamentação. A gente precisou de uma consultora de amamentação que era enfermeira, continuava empregada, etc. Mas certamente ela em poucos dias ela conseguia ganhar mais do que o salário dela. Por quê? É uma demanda, ela enxergou uma demanda que as pessoas estão dispostas a pagar um preço alto, é uma dor literalmente absurda que as mulheres têm quando estão amamentando, então ela teve esse olhar empreendedor de enxergar uma demanda, se profissionalizou naquilo, se especializou naquilo, né? Então, apenas um exemplo concreto, porque às vezes as respostas ficam muito etéreas, de como as pessoas podem empreender na própria área. Gente, não sei se o Samir tem tempo depois de descer aí para tirar foto com a turma, mas vamos tirar uma daqui de cima. Peço que vocês liguem as lanternas dos celulares de vocês. Eu vou agradecer pela última vez aos nossos apoiadores, o IDP, que está aqui dando todo esse espaço, toda a estrutura para a gente, a Mr. Brown, a Magnólia Papelarias Especiais e a Septem Cápulos, que é o maior centro de aperfeiçoamento jurídico do Brasil, com mais de 2.800 membros. Tem uma representante aqui que vai dar uma caneca de presente para você. E lá os membros eles se qualificam em 4 pilares: prática, direcionamento profissional, networking e conexão com o mercado. Então, quem participa, os graduandos que participam desse centro, já saem praticamente empregados, porque eles têm uma rede de contatos e preparação. É uma rede muito interessante. Já fiz podcast com os sócios fundadores e são parceiros nossos aqui. Vamos tirar uma foto? Obrigado, pessoal. Muito obrigado por vocês terem vindo. Uma boa noite.